E ainda sobre o ataque ocorrido em Tel Aviv, nós vamos conversar agora com o mestre de Ciências Militares, Coronel Paulo Filho. Muito boa tarde, Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos que estão com você na mesa, especialmente Robson Farinazzo, que já conversamos muitas vezes. Parabéns à TV Jovem Pan pelos 2 anos, aniversário de 2 anos hoje. Vamos lá, vamos conversar. Perfeito. Olha, Coronel, nós estamos retornando agora com o pessoal da rádio, que também nos ouve nesse momento. São 15h04, horário de Brasília. 2 questões nós estávamos discutindo aqui. A primeira delas é, há uma distância de mais de 70 quilômetros entre a faixa de Gaza e o prédio residencial atingido em Tel Aviv. Esse foguete teve que ultrapassar o domo de ferro e teve, embora não haja muita precisão, ele atingiu o seu alvo, que significa que o sistema de defesa antiaérea de Israel não é infalível, em primeiro lugar. Até que ponto isso deve aumentar a pressão sobre Benjamin Netanyahu, que está sendo contido por Joe Biden para evitar uma incursão com grandes baixas? E até que ponto esse ataque não mostra o interesse do Hamas de chamar para dentro do território de Gaza as forças israelenses para lá travar um combate suicida, mas um combate com muitas baixas entre os jovens soldados israelenses? Queria a sua análise inicial. Capês, inicialmente esse episódio nos lembra que não existe nenhum sistema, né, por mais moderno que seja completamente infalível, né? Você já apresentou o dado aí, em torno de 90%, né, o grau de confiança do sistema do domo de ferro. Então, sempre há a possibilidade de um desses foguetes passar pelo sistema e atingir um alvo. Esses foguetes são lançados em salvas, né, numerosas, são vários foguetes ao mesmo tempo, justamente para aumentar o percentual de possibilidade de sucesso do ataque, né? Então, nesse caso, infelizmente, um deles passou e atingiu um prédio residencial. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Não existe nenhum sistema 100% perfeito. O segundo aspecto que você levanta, né, sobre a pressão da opinião pública sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, certamente esse evento aumentou a pressão, né? E nós estamos vendo notícias aí de uma intensificação de fogos, de uma preparação, né? Mais um apelo de Israel para que a população civil da faixa de Gaza se desloque para o sul, num indicativo de que possivelmente a invasão terrestre, que nós já estamos aguardando já há 2 semanas, né? Talvez ela aconteça nesse momento. Por que ela não aconteceu até esse momento, né? Você se referiu à pressão do presidente Biden. Então, são pressões de 2 ordens, né? Pressões políticas internacionais, né? Então, há reféns de outras nacionalidades, há, por exemplo, reféns norte-americanos, há a pressão internacional por causa das imagens da enorme destruição que vem sendo feita na faixa de Gaza, né? Vítimas civis, aquele bombardeio daquele hospital que ainda não se sabe, não está provado se foram israelenses ou se foram mísseis ou foguetes lançados da própria faixa de Gaza. Então há uma pressão da opinião pública mundial tentando uma solução pacífica, né? Solução essa que dentro da realidade dos fatos não vai acontecer. E o terceiro, a outro motivo para a invasão não ter acontecido ainda é que o planejamento de uma operação dessa, ele é muito complexo. Então, é muito complexo por causa da conformação do terreno, então um terreno densamente edificado, uma área urbana, densamente povoada, em que a população civil se mistura aos terroristas do Hamas. Isso aliás, é uma estratégia do Hamas, né? Utilizar a população civil como uma espécie de escudo. Então isso exige a própria existência dos reféns, tudo isso exige um planejamento muito meticuloso, operações de inteligência, né? Então essas pequenas incursões que nós temos notícias, né, de que já aconteceram na faixa de Gaza, certamente são raids de forças especiais, raids em busca de informações de inteligência, talvez tentando localizar os bunkers onde os reféns estão escondidos. Então, e também demanda tempo todo esse planejamento, toda essa preparação. Então, você tem, de um lado, a pressão política e, de outro lado, a necessidade de tempo. Só que a população israelense, as próprias forças armadas, certamente já estão impacientes, né? Você convoca 300 e tantos mil reservistas, as pessoas viajam do exterior para Israel e as pessoas ficam esperando que haja uma resposta muito forte. Essa resposta, até o momento, não veio.
A própria entrevistada que você entrevistou agora há pouco, Capês, ela mostra isso, né? Transparece isso, né? A vontade dela de resolver o problema de uma vez por todas. E esse é o objetivo político de Israel, travar a última guerra contra o Hamas. O último aspecto que você perguntou, se ainda tem mais um tempinho, não sei, para responder, o objetivo político do Hamas, né, foi justamente causar toda essa comoção internacional, fazer uma espécie de propaganda da sua causa. Então nós já vimos atentados terroristas na França, na Bélgica, e é claro que atrair uma invasão à faixa de Gaza vai ao encontro dos interesses políticos do Hamas. Depois nós podemos aprofundar isso se vocês quiserem. Nós vamos aprofundar com certeza. Daqui a pouco o comandante Robson Fernandes vai fazer perguntas, os outros debatedores aqui também. Nós apenas estamos observando. Eu vou ler uma notícia para querer ouvir o seu comentário. Claro que há um grande risco de uma guerra regional e depois uma guerra mundial. Os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. É uma guerra por procuração, mas eles estão em guerra na Ucrânia. E não é guerra fria, não. É guerra quente. A China está num pré-estado de guerra, porque em 2030 ela planeja invadir Taiwan e lá tem mísseis na ilha de Okinawa, Guam, Coreia do Sul, Austrália apontados para ela. E ela tem ciência disso. Então você tem China e Rússia querendo desesperadamente enfraquecer os Estados Unidos. Para não entrar em confronto direto, a possibilidade de usarem o Irã. E o Irã, parece que o ministro das Relações Exteriores do Irã já deu uma declaração de que vai retalhar os Estados Unidos. Então, a pergunta que eu faço é: existe uma probabilidade e não uma mera possibilidade de uma escalada para um conflito regional? E para ilustrar essa pergunta que ele faz, eu vou ler a notícia que chega aqui para você comentar tudo junto. O porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, afirmou à agência Reuters que mais de 900 soldados dos Estados Unidos foram enviados ao Oriente Médio ou estão a caminho da região, com o objetivo de reforçar as defesas norte-americanas. No último sábado, foi anunciado pelos Estados Unidos que eles iriam, vou ler entre aspas, fortalecer ainda mais a posição do Departamento de Defesa no Oriente Médio, fecha aspas. Claro que a expressão defesa é um eufemismo. Então eles procuram com o envio de mais sistemas antimísseis e com a manutenção das tropas em prontidão. Segundo Ryder, as tropas dos Estados Unidos e dos seus aliados já foram atacadas pelo menos 12 vezes no Iraque e 4 vezes na Síria na última semana. E os Estados Unidos hoje bombardearam pontos estratégicos do Irã que se encontram na Síria. O seu comentário sobre uma guerra Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos e China, guerra por procuração usando o território explosivo do Oriente Médio como por uma proxy war. Fernando, vamos por partes, né? Eu acho que uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, ela ainda está distante, na minha opinião. Por quê? Por causa da dissuasão nuclear, né? Estados Unidos, Rússia e China são atores que detêm o armamento nuclear, têm quantidade suficiente de ogivas, né, para retaliar numa segunda resposta após uma primeira resposta do adversário. Então, todos esses três atores pensam muito antes de se engajar em um conflito que significaria uma destruição enorme, né? Um conflito aí sem precedentes. Então, eu não acredito que nós estejamos mais perto de um confronto com Estados Unidos, Rússia e China em razão da dissuasão nuclear. Isso também se comprova pelo que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né? Um extremo cuidado, tanto de russos, né, quanto da OTAN, em não deixar que equipamentos da OTAN, por exemplo, atinjam território internacionalmente reconhecido como sendo Rússia, extremo cuidado da Rússia para não deixar que nenhuma granada, nenhum tiro caia, por exemplo, na Polônia, né, ou na Hungria, ou em qualquer país da OTAN. Então há esse cuidado, todas as partes tomam esse cuidado. Agora, não há como negar que o conflito entre Israel e Hamas, que acontece no Oriente Médio, é um conflito muito mais fácil, se comparado com o conflito da Ucrânia, para que aconteça uma escalada. Por quê? Por causa desses diversos atores aí no entorno, né, que não são potências nucleares. Então a dissuasão nuclear não funciona, por exemplo, com relação ao Irã, né?
Então, você tem todos esses grupos que funcionam como grupos proxies do Irã, né? Notadamente o Hezbollah no território do Líbano, mas também no território da Síria. Você tem os Houthis no território do Iêmen. Então, o Irã tem como atacar interesses norte-americanos ou atacar interesses israelenses utilizando esses grupos proxies, né? E essa reação dos Estados Unidos, a que você se referiu, foi contra justamente esses grupos proxies, né? Eu acho que o Irã teria muito cuidado em evitar uma guerra contra os Estados Unidos, né? Nenhum Estado gostaria de entrar em guerra contra a maior potência militar do planeta. Então, eu acredito sim que pode haver uma escalada. O conflito é muito mais propenso do que o conflito da Ucrânia. A própria presença das duas forças-tarefas aeronavais norte-americanas, lideradas pelos porta-aviões Gerald Ford e Eisenhower, no litoral de Israel, são uma indicação disso, né? São os Estados Unidos estendendo a sua dissuasão, o seu guarda-chuva dissuasório sobre Israel. Sim um conflito muito mais perigoso. Agora, um confronto direto entre Estados Unidos, Rússia e China, ou Estados Unidos e Irã, eu ainda considero que nós estamos distantes desse cenário aí. Comandante Robson Farnaz, ao seu colega, Coronel Paulo Filho. Boa tarde, Paulo. Prazer em falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta, porque tem um ator que ele tem se destacado agora no Oriente Médio, que é a Turquia, né? O Erdogan fez uma declaração inusitada aí sobre o Hamas. Como é que você vê o papel da Turquia nesse imbróglio todo que nós estamos presenciando? Boa tarde, Robson. O papel da Turquia é bem interessante, né? A Turquia tem desempenhado um papel ambíguo, tanto no conflito da Ucrânia, quanto nesse conflito entre Israel e Hamas, né? Então, a Turquia é um país da OTAN, integrante da OTAN, e mantém o diálogo, né, com o presidente Putin, um diálogo bastante intenso com o presidente Putin. Agora, nesse conflito israelo-palestino, a Turquia também tem relações com Israel, mas o presidente Erdogan tem se manifestado em defesa, né, da causa palestina com veemência. A gente tem que separar bem, né, a causa palestina da questão do Hamas, né? Ninguém discute a solução dos dois estados, né? A solução dos dois estados ela foi uma resolução da ONU de 1967, amplamente apoiada por quase toda a comunidade internacional, por grande parte da comunidade internacional, pela grande maioria. Essa é uma coisa. Outra coisa são os atos terroristas inomináveis, né? Os meios e métodos de combate completamente repreensíveis, né? Repreensíveis para dizer pouco, né? Completamente inaceitáveis que o Hamas utilizou no dia 7 de outubro, que nos levou a essa situação internacional muito perigosa. E esse 7 de outubro vai ser um marco, né? Porque agora, infelizmente, nós certamente vamos, como você sabe, Robson, enfrentar um novo período aí de maior ameaça terrorista, porque várias células adormecidas ou mesmo lobos solitários vão ser despertados, né, por tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado. João Belucci, a sua pergunta para o Coronel Paulo. Coronel, um prazer falar contigo. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. A primeira é como que o senhor enxerga internacionalmente as declarações de muitas autoridades brasileiras não condenando com a veemência que seria necessária, inclusive autoridades do governo sendo inclusive demitidas, né, por de alguma forma encampar o que o Hamas fez. E a outra pergunta seria com relação aos apoiadores, os tradicionais aliados de Israel. Muito se diz no mundo ocidental que é uma carência de líderes, né, de líderes ocidentais fortes, o que poderia ser representado visualmente pelas figuras dos fracos Joe Biden e Justin Trudeau. Como que você enxerga isso e se você concorda com essa tese? Boa tarde, Belucci. Certamente, em momentos de adversidade, de lideranças, elas emergem, né? Tempos fáceis não criam bons líderes, né? Os bons líderes são criados em tempos de dificuldades. E nós estamos enfrentando um momento geopolítico de grande dificuldade, em que exige dos homens públicos, exige das maiores lideranças, grande discernimento, conhecimento teórico também é muito importante, né? Uma boa assessoria das burocracias estatais de relações internacionais, no caso do brasileiro do Itamaraty, para compreender a situação, compreender a big picture, né, compreender tudo o que está acontecendo
em compreender as suas repercussões e aí traçar as melhores estratégias, né? Eu não concordo muito com a afirmação que é feita com frequência de que o presidente Biden é um presidente fraco, não. O presidente Biden esteve pessoalmente lá em Israel, logo depois da eclosão do atentado no dia 7 de outubro, né, mostrando a presença física de uma liderança importante num território que tinha risco. Ele fez a mesma coisa na Ucrânia. Agora, não há como negar que os Estados Unidos está vivendo um momento muito difícil politicamente, né? Passou agora 3 semanas sem conseguir eleger um presidente para a Câmara, né? Então, há problema, sim, há uma certa disfuncionalidade no funcionamento do governo dos Estados Unidos num momento crítico, né? Então, eu acho que essas lideranças, Belucci, vão emergir, terão que emergir, né? Não há outra solução que não seja a emergência de novas lideranças. Se as que estão no poder não derem conta, certamente outras surgirão. Sempre foi assim na história da humanidade e continuará sendo, né? O Reino Unido, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando Chamberlain não resolveu, eles trocaram, botaram Churchill, né? Isso é natural, isso vai acontecer. Muito bem, então eu quero agora, vou passar ao Emerson Tawil, que trouxe a sua esposa aqui hoje, porque ele faz 16 anos de casado. Ele vai te fazer uma pergunta nesse momento. Segundo o Douglas McGregor e o Scott Ritten, o Joe Biden é um presidente que está sendo levado pela assessoria para um abismo que é essa guerra da Ucrânia e que ele está pisando no acelerador sem parar. Mas esse é um tema pra gente, Paulo, pegar você uma tarde inteira num outro momento, viu? Vamos pegar o Emerson Tawil, que vai te fazer uma pergunta. Eu discordo de muitas coisas que o McGregor fala, viu? Só para deixar registrado. Tá legal, tá bom. Vamos lá. Emerson Tawil. Primeiro, obrigado pela gentileza do Capês, né? Pelos 16 anos de casamento. Coronel Paulo, boa tarde, muito prazer falar com o senhor. Estrategicamente, até que já confidenciando aqui antecipadamente com o comandante Robson, disse que a sua arma de especialização é a cavalaria, uma das mais tradicionais e bonitas. Como é que o senhor enxerga a parte... Como o senhor enxerga essa parte estratégica, principalmente para o Hamas ter um efetivo, né, um contingente muito aquém comparado a Israel, material, a parte bélica e principalmente tecnológica, como é que um pequeno grupo consegue causar uma imensa dificuldade, não só estratégica, para que Israel consiga ocupar e ter ali a vanguarda, a sua retaliação, podemos dizer assim, ao grupo Hamas. Estrategicamente, como é que o senhor enxerga, né, essa desproporção de contingente, material bélico e tecnológico entre os dois países e como isso pode ser resolvido a médio e longo prazo? Parabéns pelo aniversário de casamento, 16 anos, eu estou com 32, né? Vocês, se Deus quiser, vai chegar lá, certamente. Primeiro, vamos falar por que um grupo tão pequeno conseguiu fazer a ação, né, que aconteceu no início do mês. Porque certamente houve falha do serviço de inteligência israelense e houve falha na pronta resposta das forças de fronteira de Israel, né? Não poderia nunca um ataque de tamanhas proporções que certamente exigiu muito tempo de preparação, que exigiu a construção de cenários, né, que a gente viu na imprensa, a poucos quilômetros de distância de Israel. Tudo isso teria que ter sido verificado pela inteligência com antecedência de modo a impedir o ataque. Então, em primeiro lugar, houve uma falha clara do serviço de inteligência e da pronta resposta israelense. Bom, em segundo lugar agora, né, no confronto que vai acontecer na faixa de Gaza, a desproporção de meios, de quantidade de pessoal, ela é enorme. Só que há um aspecto, e esse aspecto é um aspecto que eu sei que o Robson gosta muito, que é o que o terreno ele iguala o combate. Por quê? Porque é um terreno em que você vai travar um combate em área urbana, cada janela daquela pode ser um esconderijo, né, para um terrorista do Hamas, a quantidade de um sistema de túneis muito sofisticado, de centenas de quilômetros, né? Túneis que podem esconder bunkers, podem esconder centrais de comando e controle, estoques, munição, os próprios escombros, as ruínas que estão sendo criadas pelos ataques de Israel vão impedir a progressão dos blindados, vão dificultar o deslocamento da tropa atacante no território da faixa de Gaza. Então, essa desproporção de pessoal e de material, ela acaba sendo
diminuída nessa desproporção, ou seja, o terreno eles tende a igualar o combate. As dificuldades da incursão num terreno como é o terreno da faixa de Gaza, ele tende a dar uma certa vantagem para o defensor que acaba, de certa maneira, equilibrando os poderes de combate. Renato Batista, a sua pergunta para o Coronel Paulo Filho. Você também não é do time do Coronel McGregor, já vi, então você está concordando com o Coronel Paulo. Pode fazer sua pergunta para ele. Coronel, boa tarde, prazer falar contigo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você... Claro que é mais difícil a gente tentar falar de hipóteses, de possibilidades do lado do Hamas por ser um grupo terrorista e de Israel isso é mais tranquilo por se tratar de um exército, imagino que de maneiras mais convencionais para a gente falar de estratégia militar. Mas, do ponto de vista do Hamas, ele provavelmente estaria se defendendo dessa incursão terrestre de Israel, mas, de alguma maneira, também manterá esses ataques que estão sendo feitos, como que a gente viu hoje aqui em Tel Aviv, em outras regiões de Israel, é até um pouco parecido com o que a gente viu na Ucrânia, que também, em algum determinado momento, tentava lançar mísseis diretamente na Rússia enquanto se defendia da invasão russa. É mais ou menos essa a estratégia que dá para pensar que, por exemplo, o Hamas se utilizará? O que a gente pode imaginar que o Hamas vai fazer, né? O Hamas vai usar a estratégia dos mais fracos, que é a estratégia da resistência, né? Então, ele vai tentar se esconder durante o dia, fustigar as tropas durante a noite, né? Tentar manter um mínimo de poder de combate, tentar manter os canais de suprimento abertos, né? Dos seus apoiadores externos, notadamente aí o Irã, e vai tentar, assim, continuar com os seus bombardeios, imagino eu, né? Com os seus foguetes, porque isso é o que dá... isso dá uma certa publicidade ao movimento, ao Hamas, né? No momento que esses foguetes pararem de cair em território israelense, de certa maneira o Hamas vai se mostrar muito enfraquecido, e eu imagino que não seja isso que o grupo pretenda, né? Agora, certamente que o Hamas conta com um apoio externo, né? O Hamas conta com... Por que naquela primeira pergunta do Capês, né? Por que o Hamas quer que exista a incursão terrestre israelense? Porque ele acredita que essa incursão terrestre vai abalar tanto a opinião pública islâmica, vai abalar tanto a opinião pública árabe, que ele vai receber apoio externo, por exemplo, do Hezbollah. Então, talvez o Hezbollah abra uma segunda frente no norte, e isso divida a atenção do exército israelense. Talvez haja uma insurgência na Cisjordânia, e isso abre uma terceira frente para o exército israelense, né? Então, o Hamas conta com a propaganda em seu favor, né? Da incursão israelense e na faixa de Gaza, com o aumento do número de vítimas colaterais, que certamente acontecerá. Se essa incursão houver, certamente nós vamos ter acesso a muitas imagens, né, terríveis de destruição, de civis que foram mortos e feridos, de famílias destroçadas, e isso vai instigar o apoio ao Hamas, porque se ele não tiver apoio, ele não tem como vencer Israel, né? Isso parece bastante claro. Coronel Paulo Filho, o João Belucci vai fazer uma pergunta. Eu queria só que ele vai emendar com a minha, então já responde as duas ao mesmo tempo, né? A Rússia está olhando isso de maneira muito oportunista. A Turquia, que é o maior exército da OTAN, já se recusou a condenar o Hamas e está profundamente irritada com a presença da Força Marítima norte-americana no mar nesta região. E o Irã está se aproveitando também. A Arábia Saudita já se afastou de Israel, que era um dos principais objetivos do Hamas, monitorado pelo Irã. Então, quais são as possíveis repercussões dessa tragédia humanitária e dessa guerra na guerra da Ucrânia, que nós nem estamos debatendo mais, não estamos nem falando mais, e se o Putin tiver, não sei se ele está, porque se ele quiser aproveitar para fazer um bombardeio mais intenso, pode fazer, porque não é o assunto que está no noticiário mundial. Como se pode a Rússia se aproveitar desse momento e angariar mais apoio do Oriente? E aí o João Belucci faz a pergunta, eu sei que você tem boa memória,
você vai guardar essa pergunta e responder junto com a dele. Belucci. Ela tá dentro do mesmo tema. Eu ia te perguntar porque as relações exteriores de Israel já chamaram o Brasil de anão diplomático naquele famoso episódio. Depois o Brasil voltou, no governo anterior, a ter um alinhamento mais forte com Israel. E o Brasil, queria te perguntar se o Brasil hoje é de fato um anão diplomático ou se foi no calor do momento aquela expressão. Se o Brasil tem relevância nessa disputa. Bom, a primeira pergunta, né? Obrigado pelas perguntas. A primeira relação a alegria do presidente Putin com essa segunda foco de atenção global. Certamente, Capês. Em primeiro lugar, pela necessidade, né, que o Ocidente vai ter agora de dividir os esforços, né? Então, o apoio que era exclusivo em relação à Ucrânia passa a ter que ser dividido com Israel. Nós já estamos vivendo um momento de carência, né, de munição, 155 milímetros, munição de artilharia. Então, o que já era pouco somente para a guerra da Ucrânia, o que já era insuficiente somente para a guerra da Ucrânia, se tiver que começar a fluir para o teatro de operações do Oriente Médio, é menos uma fonte para a Ucrânia. E não só isso, né? A atenção da opinião pública mundial, né? A Ucrânia necessita do apoio da opinião pública mundial, do apoio da opinião pública norte-americana e da opinião pública europeia, para que ela consiga, recebendo o apoio do Ocidente, para que ela possa travar sua guerra contra a Rússia. É evidente que a Ucrânia sozinha não consegue vencer a Rússia, né? Ela depende do apoio do Ocidente para manter o seu esforço de guerra. Então, um novo foco de atenção com que vai ser dividido, evidentemente que beneficia a Rússia. E a pergunta a respeito da diplomacia brasileira, eu não concordo que o Brasil seja um anão diplomático, discordo dessa opinião, né? O Brasil está, por acaso, esse mês, né? Por acaso não, né? Por um sistema de rodízio normalmente previsto, regulamentado, né, pela ONU, presidindo o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, infelizmente, não consegue chegar a nenhuma conclusão, mas o Brasil tem sim se esforçado, tem tentado encontrar meios de que, de alguma maneira, né, encontre uma solução pacífica para a controvérsia, né? Isso está previsto no artigo 4º da nossa Constituição. Então, as bases do nosso comportamento na política externa estão lá listados, são 10 incisos no artigo 4º. Um deles é a solução pacífica de controvérsias. E é isso que o Brasil tem buscado na liderança momentânea do Conselho de Segurança. Só que a situação geopolítica internacional é tão grave, tão complexa, né? Nós vivemos um momento de disputa hegemônica em que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU não vão concordar com nada, né? Com absolutamente nada. Então, infelizmente, da ONU, eu não acredito que saia nenhuma solução. Mas isso não é culpa do Brasil. Isso é culpa da ONU e do sistema internacional do momento que nós vivemos. Bom, só para esclarecer, essa questão do anão diplomático foi um jovem porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yagal Palmor, que falou isso, fez até uma manifestação com relação à derrota de 7-1 da seleção brasileira para a seleção da Alemanha, e logo em seguida o presidente, não o primeiro-ministro, o representante de Estado, o presidente de Israel, telefonou para então o presidente do Brasil e pediu desculpas. Então essa questão foi mais ou menos que superada. Agora eu te pergunto o seguinte, eu vou emendar já com o coronel Robson, tá? Os Estados Unidos está mandando bombas de fragmentação para a Ucrânia. Ele não está mandando isso porque ele quer, porque ele é mau, é porque ele não tem mais munição. A munição está acabando. Como é que ele está abrindo agora uma segunda frente? Esse apoio financeiro de 60 bilhões que vai para a Ucrânia, 14 bilhões para Israel, é dinheiro. Mas sabemos também que a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo e que o dinheiro lá não vai necessariamente para compra de armas. Então, eu pergunto, como é que está essa questão dos Estados Unidos abrindo 2 frentes importantes nesse momento? Na Alemanha, há um dizer, two-front war, never again. Então, eu queria perguntar agora, já emenda com o nosso comandante Robson McGregor. Aperta, Robson McGregor, porque ele é fã do Douglas, né? Mas é o Farinazo aqui. Quem dera. Aperta um pouquinho, Paulo, vai. O Paulo, eu queria te fazer uma pergunta, mas veja bem, não se sinta compelido a se comprometer com ela, tá? Porque, na verdade, todos nós estamos trabalhando no terreno das hipóteses, você sabe que é o que a gente trabalha, na verdade, no planejamento militar. Você estabelece uma hipótese
em cima dela a gente vai tentando fazer o que é possível. Mas você espera uma campanha longa em Gaza, ou curta? Enfim, qual que é a tua visão disso? E veja bem, é uma pergunta que você não tem obrigação de acertar ela. Nenhum de nós aqui vai acertar, mas eu queria só a tua impressão com relação a tudo o que está acontecendo. Se você espera uma campanha longa ou uma campanha curta. Obrigado. Robson, eu espero uma campanha longa, né? Eu espero uma campanha longa por causa dos exemplos históricos, né? Entrar em Gaza, eu tenho dito isso em outras entrevistas, é muito difícil, porque é um combate muito complexo, pelas razões que eu já apontei, né? Do ambiente urbano, né? Da quantidade de pessoas, de tudo isso que eu já apontei. Mas isso não é o mais difícil. O mais difícil vai ser o depois. E aí, vai fazer o que com a faixa de Gaza? Vai estabelecer um novo governo? Quem vai ser esse novo governo? Como vai controlar aquela população? Como vai sair? Como vai ser a saída? Israel já declarou que não deseja anexar a faixa de Gaza, né? O Israel aceita a solução de 2 estados. Ela não aceita a solução com o Hamas no poder. Isso aí está claro. Então, como é que vai ser sair? E, Robson, a gente sabe como é que foi a guerra ao terror depois do 11 de setembro. Muita gente fez a comparação do 7 de outubro em Israel com 11 de setembro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos iniciou a guerra ao terror, né? Então, o que é comparável? O que é comparável é que houve um forte choque, né, na sociedade americana no 11 de setembro, um sentimento de raiva, um sentimento de fazer alguma coisa, né, de dar uma resposta. Isso aconteceu também no 7 de outubro em Israel. A resposta norte-americana foi a que nós vimos no Iraque e no Afeganistão. Eles entraram no Afeganistão relativamente rápido. Em 8 meses, tinham retirado o Talibã do poder. Passaram 20 anos tentando estabelecer um governo que conseguisse se manter pelas próprias pernas, não conseguiram e fizeram aquela retirada atabalhoada que todos nós vimos, e o Talibã hoje está no poder novamente. Então, como que Israel escapa dessa armadilha, né? O que vai ser da faixa de Gaza depois? Digamos que Israel alcance seu objetivo militar, seu objetivo político, tirar o Hamas do poder. O que vem depois, né? É por isso que eu acredito que vai ser muito demorado. Vai ser muito demorado por razões táticas de um combate muito difícil na faixa de Gaza, mas também por razões políticas, pelo prosseguimento, né, pela fase de estabilização da campanha. E a primeira pergunta a respeito da quantidade de munição, né, dos planos de munição, a situação de munição é muito grave, né? No mundo todo, a munição está acabando tanto para o Ocidente quanto para a Rússia. Não se esperava mais que no século XXI houvesse um conflito de alta intensidade com gasto de milhões de granadas de artilharia, como está acontecendo na Ucrânia. Então, nós vimos aí a Rússia apelando para comprar munição da Coreia do Norte. Quanto que a gente podia imaginar que a Rússia ia comprar munição da Coreia do Norte? E os Estados Unidos, por sua vez, o Ocidente também estão com seus estoques sem condições de manter o fluxo de fornecimento para a Ucrânia. Então, é verdade, há sim um grave problema de munição. Muito bem. Emerson Tauil, a sua pergunta, Coronel Paulo Costa. A pergunta é a seguinte: o Tauil vai fazer uma pergunta, mas será que a ocupação de Gaza não traz a lembrança de Israel? A ocupação desastrosa do Líbano começou em 1982, isso esteja na cabeça dos militares israelenses, as consequências todas até a saída em 2006. Mas, Emerson Tauil, a sua pergunta. Coronel, Israel diz que vai aniquilar o grupo Hamas. Nós sabemos que o grupo Hamas, o grupo terrorista, ele tem uma raiz muito forte no seu idealismo. Ele está distribuído hoje em todo o planeta. Como exterminar um grupo, né, que tem seu viés totalmente ideológico dentro de Gaza? Essa atitude de Israel é pura e tão somente um ato, talvez, de vingança, podemos dizer assim, ou propriamente para impor a sua autoridade, né, como líder de um país como é Israel, e tentar ali coibir de alguma maneira o grupo Hamas. Essa é a grande questão. Eu concordo que a missão de eliminar o Hamas é uma missão praticamente impossível, pelas razões que você muito corretamente aponta. É um grupo fortemente ideologizado, né, que recruta com muita facilidade entre todos esses palestinos que estão sentindo muita raiva também nesse momento, né? Não pensem que a raiva está só entre a raiva justa, né? Está muito justa a raiva dos israelenses, mas essa raiva também está acontecendo na faixa de Gaza, nós não podemos esquecer disso. E essa raiva é um excelente... Esse pessoal com raiva
muito facilmente adere, né, a essas ideias radicais propostas por um grupo de natureza terrorista como é o Hamas. Então, você eliminar esse grupo, o grupo com uma ideia, né, uma ideologia, é muito difícil. O que é possível? É possível você tirar o Hamas do poder. É possível você eliminar as principais lideranças, prender as principais lideranças, eliminar as formas como eles exercem o comando e o controle, você estimular o surgimento de uma nova liderança que seja mais aceitável, por exemplo, uma liderança da Autoridade Palestina, do grupo Fatah, né, do Mahmoud Abbas. Você pode sim tirar o Hamas do poder. Agora, eliminar a ideia, né, eliminar o vírus, vamos chamar assim, né, do terrorismo como um todo, é muito difícil, concordo com você. É uma missão praticamente impossível. E muito bem lembrado pelo Capês, né? Eu dei o exemplo do Afeganistão, mas o exemplo do Líbano é até muito mais pertinente, né? Porque se refere ao próprio exército israelense, num combate muito próximo, né, já desse século, e realmente eles tiveram muita dificuldade, certamente eles devem ter aprendido lições com o que aconteceu no Líbano. Estamos conversando com o Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. É um privilégio aqui para todos que nos acompanham na Jovem Pan contar com estas informações, análises precisas e, portanto, é um prazer enorme. Eu quero abrir o nosso querido Renato Batista está querendo fazer uma última pergunta. Eu pediria que o senhor fosse bastante sintético nesta sua resposta. Renato, a sua última pergunta para o Coronel Paulo Filho. Coronel, você chegou a falar um pouco na sua última resposta sobre como seria esse futuro após Israel eventualmente tirar o Hamas do poder. Se seria fortalecendo o outro grupo, o Fatah, como você falou, se eventualmente tem uma possibilidade que é aventada de outros players globais, de alguma maneira, ajudarem numa estabilização de Israel por algum período, até que se haja uma estabilidade, uma normalidade, para que haja algum tipo de eleição. Quais são as possibilidades que você vê para o futuro aí, caso o Hamas seja retirado do poder? Eu acho que tem que ser, a única solução possível é tentar se encontrar um governo que seja representativo, né, daquela população, porque não adianta você colocar um governo que não represente os interesses da população que vive naquela área, mas que tenha uma interlocução, né, com o Estado de Israel, que admita a existência do Estado de Israel, coisa que o Hamas não admite. A única solução é essa, eu não vejo outra solução, não. E não será fácil atingir esse objetivo, certamente. Muito obrigado, Coronel Paulo Filho. Até uma próxima oportunidade, que não vai demorar, porque, lamentavelmente, essa guerra vai ser longa e vamos precisar muito das suas análises aqui. Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigado. Forte abraço a todos. Bem, tivemos aí agora há pouco imagens ao vivo de uma explosão, e, lamentavelmente, ainda está para confirmar.